Ok, vamos lá. Então, esse resultado dessa pesquisa com os kibbutz eu acho particularmente interessante, né? Porque isso aqui mostra, né? Então, as pessoas dizem assim, esse negócio de incesto, tabu do incesto seria uma regra puramente cultural, certo? Seria uma regra puramente cultural ou moral. E o que essa pesquisa mostra é que não é, que tem um fundo biológico. E o resultado é bem robusto. Olha, aqui são 2.769 casamentos que aconteceram de pessoas que foram criadas nesses kibbutz. E desses 2.769, nenhum desses casamentos aconteceu entre pessoas que cresceram no mesmo kibbutz. Certo? E isso a gente vai ver, então a gente tem esses diversos níveis assim, né, de análise, de fenômenos diferentes na nossa vida, na nossa vida mental, né? Tem algumas coisas que parecem ser produzidas pelo tipo de corpo que a gente tem, outras que parecem ser produzidas pelo tipo de consciência que a gente tem. E existe esse terceiro tipo de experiência, que são essas experiências de tipo espiritual, mas tem um entrelaçamento entre elas. Umas produzem efeitos nas outras, certo? Então esse caso aqui é um caso típico, né? A gente tem o efeito disso na moralidade, a gente tem um sistema de regras agora que diz que isso é imoral, mas a base disso é biológica, e a gente tem a codificação disso em textos religiosos, certo? Mas a mesma coisa pode acontecer no outro sentido. A gente tem regras que são culturais, que não têm uma base biológica, e que depois produzem efeitos no corpo das pessoas. Regras culturais, simbólicas, que produzem efeitos. Regras religiosas, experiências espirituais que produzem efeitos na cultura, e na cultura, por sua vez, podem produzir efeitos no corpo. Então, um exemplo típico de algo que é cultural, que não é biológico, que produziu efeitos no nosso corpo. A culinária, tá? Ninguém nasce sabendo cozinhar. Ninguém nasce sabendo cozinhar. E, no entanto, a culinária afetou foi tão assim determinante a nossa cultura, que o nosso intestino, nossa cara dentária se adaptou para comer alimentos cozidos. O tamanho do nosso intestino é muito menor do que o tamanho do intestino de outros primatas. Também do chimpanzé, o intestino do chimpanzé é 3, 4 vezes maior que o nosso, porque eles só comem alimento cru, a gente come alimento cozido, mas ninguém sabe, entende? Então isso não é algo que é passado geneticamente de uma geração para outra, isso é passado culturalmente, e no entanto agora o nosso corpo se modificou para se adequar a isso. Então a gente tem essas inter-relações entre esses diversos domínios. Isso é algo que eu gostaria de explorar aqui ao longo do curso, tá? Mas, vamos lá. Vamos ao texto do James, do capítulo 2. Alguém tem algum comentário ou questão ainda? Agora? Sim, Luiz? Tu não? O Guilherme? Não? Ninguém? Tá, a conferência 2, ele trata de descrição e delimitação do assunto, né? Ele apresenta ali uma definição, uma caracterização provisória do que ele vai entender, o que ele entende por religião para os propósitos desse ensaio. Então, isso aqui não é uma definição, ele não está propondo uma definição de religião, ele só está dizendo como é que ele vai usar a palavra religião para os propósitos desse livro. E aí ele analisa vantagens e desvantagens de diversas caracterizações, e ele faz uma distinção aqui no início, já não estou no início, aqui no terceiro, quarto parágrafo, que é o que ele chama ele distingue aqui entre religião institucional. Onde é que está isso? Espera aí, deixa eu procurar aqui. Acho que eu pulei. Aqui, ó. Uma forma fácil de demarcá-la consiste em enumerar os aspectos do tema, do assunto religião, que nós vamos deixar de lado. No princípio, chama-nos a atenção uma grande linha divisória que atravessa o campo religioso. De um lado fica a religião institucional, de outro a religião pessoal. Então tem essa distinção aí que ele faz logo de início. A religião pessoal diz respeito às experiências subjetivas que a gente tem, e os aspectos institucionais incluem a teoria religiosa, a teologia, e
a sistemas de regras e comportamentos sociais, né, morais, sociais, que essas instituições religiosas têm. Então, eu não vou falar desse aspecto institucional. Quando eu estiver falando a palavra religião, que para os propósitos desse livro, eu vou estar usando esse para me referir aos aspectos pessoais que as religiões têm para os indivíduos. Isso não quer dizer que esses aspectos institucionais não são importantes, mas ele explica que ele vai optar pelo estudo dos aspectos pessoais, porque ele acha que os aspectos pessoais são os mais importantes. Tá? Ele diz, isso eu já tinha mencionado aqui na nossa primeira aula, a religião, num sentido pelo menos, ele escreveu, a religião pessoal se revelará mais fundamental do que a teologia ou o eclesiasticismo, que a teologia é a teoria religiosa, tá? É aquilo que está ligado ao aspecto institucional da religião. Depois de estabelecidas, as igrejas passam a viver de uma tradição de segunda mão, A gente lê sobre as experiências de outras pessoas. Que a gente acabou de fazer aqui lendo a Bíblia, o Bhagavad Gita. Mas os fundadores de cada igreja deveram o poder originalmente a sua comunhão direta e pessoal com o divino. Então, na origem das religiões tem experiências pessoais. Não somente os fundadores sobre-humanos, como Cristo, o Buda, o Maomé, mas todos os instituidores de seitas cristãs estão nesse caso. De modo que a religião pessoal deve ainda permanecer primordial até os que continuam a julgá-la incompleta. Tá? Então tem esse aspecto, o aspecto pessoal da religião é mais primordial, é mais importante, por isso ele está optando por analisar esse aspecto. Então, como é que ele diz? Como é que ele vai? O que ele entende por religião? Então, o que ele quer dizer com esse aspecto pessoal da religião? A religião, por conseguinte, como agora lhes peço arbitrariamente que assente, quer dizer, isso aqui não é uma caracterização definitiva, tá? Ele está fazendo isso para as propostas desse ensaio. Significará para nós os sentimentos, atos e experiências de indivíduos em sua solidão. Na medida em que se sintam relacionados com o que quer que possam considerar divino. Então, se eu considero divino, e se eu tenho essa experiência, então isso é religioso para mim. Tá? É isso que importa. Uma vez que a relação tanto pode ser moral quanto física ou ritual, é evidente que da religião, no sentido em que a aceitamos, podem brotar secundariamente teologias, filosofias e organizações eclesiásticas. Nessas conferências, no entanto, como eu já disse, as experiências pessoais imediatas encherão mantos que farte o nosso tempo e escassamente trataremos de teologia ou eclesiasticismo. Tá? Ele vai falar só do aspecto pessoal da religião aqui. Então, é uma definição arbitrária, tá? Ele concede, não tem. O que mais que ele diz aqui nessa segunda? Ele faz uma distinção entre esses sentimentos que são religiosos. Tem certos sentimentos que são típicos, né, das pessoas religiosas. Isso eu também mencionei na nossa primeira aula aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Aqui. Então ele explica que ele vai estar em geral analisando casos extremos, né, de comportamentos religiosos, porque ele acha que nesses casos extremos os traços característicos ficam mais evidentes. Mas depois a gente vai ver nos capítulos seguintes, ele traça gradientes, né, dessas experiências que admitem um grau máximo também admitem um grau mínimo. Então a gente pode ter experiências assim místicas muito profundas, mas a gente pode ter experiências mais corriqueiras. Então ele diz assim: eram os casos extremos que eu tinha em mente há pouco ao dizer que a religião pessoal, mesmo sem teologia ou ritual, quer dizer, eu posso ter uma religião pessoal mesmo não pertencendo a nenhuma igreja, mesmo conscientemente dizendo que eu sou ateu, por exemplo. Então, não importa, não é isso que importa. Importa é que eu tenha uma experiência subjetiva em que algo apareça para mim como
divino ou sagrado, mesmo que eu não use a palavra divino ou sagrado para descrever. Divino ou sagrado significa o seguinte, que é uma experiência de algo que é mais importante do que tudo mais, que é como se fosse intocável, certo? Que tem um valor absoluto ou quase absoluto, ao redor do qual a minha vida passa a girar, ou eu me oriento por aquilo que aconteceu naquele momento. Isso que quer dizer que divino ou sagrado, tá? Os senhores vão estar lembrados, talvez, que prometi indicar logo esses elementos. Então, tem algo que essas experiências têm e que a moral não tem. A mera experiência moral ou a experiência que a gente tem na teologia intelectual, né? Experiência intelectual, ou do ritual social, também não tem. Então, o que é típico, então, eles dizem, dessa experiência subjetiva? De um modo geral, posso dizer agora o que eu estava pensando. Eles dizem assim, aceito o universo. Dizem, uma afirmação favorita da nossa transcendentalista da Nova Inglaterra, Margaret Fuller. Então, o transcendentalismo foi um grupo, foi um movimento filosófico, religioso, espiritual, que aconteceu nos Estados Unidos. Ali. Nova Inglaterra é uma região ali dos Estados Unidos, da costa leste dos Estados Unidos. E quando alguém repetiu essa frase a Thomas Carlyle, disse também que o seu sardônico comentário foi esse, e é bem que o faça. No fundo, todo o interesse, tanto da moral quanto da religião, diz respeito à maneira da nossa aceitação do universo. Aceitamos-lo apenas em parte, de mau grado, ou de boa vontade totalmente? Então, eles têm uma experiência típica das religiões, um traço típico das experiências espirituais é a aceitação total, incondicional do universo. E existe uma aceitação que é parcial, condicional ou até de mau grado, que é típica das nossas experiências conscientes, intelectuais. A gente aceita, a gente pode ser levado, né, por raciocínios. A aceitar, a tolerar, a gente tolera outras pessoas, né, o cara, certo? Né? Eu não gosto disso, mas eu, enfim, não tenho o que fazer, então eu aceito. Então isso é uma aceitação que a gente exerce e a qual a gente é levado por raciocínios, por uma predisposição moral. Mas isso é diferente da atitude tipicamente espiritual religiosa. A atitude tipicamente espiritual religiosa é aquela da cita ali, entendeu? A cita injustiçada, não sei o quê, ela no final, ela diz assim, se eu for pura, né? Se eu for pura, eu quero que a Mãe Terra me engula neste momento, e a Mãe Terra vai lá e engole ela morre. Mas vocês entendem? Ela não disse assim, olha, Rama, tu está sendo injusto, não sei o que, seu idiota, não sei o que, ela não disse isso. Ela disse, eu vou provar que eu sou pura. E ela deu a vida, entendeu? Então não tem tem uma aceitação completa ali do modo como as coisas são. Devem os nossos protestos contra certas coisas nele existentes ser radicais e implacáveis, ou devemos pensar que mesmo com o mal há maneiras de viver que devem conduzir ao bem? Se aceitarmos o todo, devemos fazê-lo como atordoados e submissos, como Carlyle quereria que fizéssemos? Então, eu aceito, mas no fundo eu não gosto, entendeu? No fundo eu não... Tem um lado meu que eu me conformo, mas intimamente eu não gosto daquilo. Bem, que o Carlyle fez essa ironia, bem que façamos. Ou devemos fazê-lo com um entusiástico assentimento. Aí o Ian está dizendo, tem uma atitude que é típica dessas pessoas que têm experiências religiosas, que é, pelo menos enquanto elas estão tendo essas experiências, elas aceitam completamente o mundo. Claro que depois a experiência pode passar, né? A consciência começa a agir, e aí tu tem esses julgamentos, enfim, tu tem queixas, não sei o que é. Mas o típico da experiência não é isso, ok? Então essa é a diferença, essa é uma característica. Tem a experiência de algo que é sagrado e divino, e quando tu tem essa experiência sagrada e divina, tu aceita completamente
o mundo e o universo, porque aquilo, existe algo de divino e sagrado que está se manifestando para ti ali naquele momento, tá? E há uma tremenda diferença. Então, olha aqui, ó, ele está dando um critério empírico. Isso aqui é um critério empírico comportamental, psicológico, testável, certo? Essa é uma diferença, não é uma diferença especulativa. Há uma diferença especulativa entre a experiência moral, intelectual e a experiência espiritual. É uma diferença empírica, concreta. Há uma diferença há uma tremenda diferença emocional e prática entre aceitarmos o universo de maneira insípida e descolorida, da estoica resignação, me resigno, a necessidade de aceitá-lo com uma apaixonada felicidade dos santos cristãos, certo? Essa tem a diferença. A diferença é tão grande quanto a que existe entre a passividade e a atividade. Então, existe uma aceitação ativa. Uma coisa é tu se resigna, tem uma aceitação passiva ali, tá, tudo bem, não tem nada que eu possa fazer, o mundo é assim mesmo. Outra coisa é assim, graças a Deus que as coisas são assim, eu aceito completamente, é uma aceitação ativa. Então, tem uma diferença entre a disposição de ânimo defensiva e a disposição de ânimo agressiva. Por graduais que sejam os degraus pelos quais um indivíduo pode passar de um estado a outro, por numerosas que sejam as fases intermediárias que diferentes indivíduos representam, quando colocamos os extremos típicos de um lado ao outro para cotejá-los, sentimos que temos à nossa frente dois universos psicológicos descontínuos e que ao passar de um para o outro tivemos de transpor um ponto crítico, tá? Uma experiência, quase como uma experiência de conversão ou de gestalt, né? Ao confrontarmos as exclamações estoicas, então o caso que ele mais usa para fazer essa comparação é do estoicismo aqui. Então, tu tem uma filosofia, né, estoica que nos leva à aceitação do universo, da natureza, enfim, das mazelas que o mundo contém, e ela nos leva a essa aceitação por motivos racionais. Tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que são inevitáveis, não adianta eu me queixar contra elas, se são inevitáveis a minha queixa, isso vai piorar as coisas, certo? Então, aconteceu um desastre natural, caiu um raio, não sei o que, uma enchente, uma seca. Bom, isso foge completamente ao nosso controle. Então, eu ficar assim, triste, desanimado com isso, ou ficar me queixando, ou ficar culpando alguém, só vai tornar as coisas piores para mim e para as pessoas ao meu redor. Então, melhor é eu aceitar. Enfim, aconteceu, vamos adiante. Então, isso é resignação, isso é estoicismo, tá? Ao confrontarmos as exclamações estoicas com as cristãs, vemos muito mais do que uma diferença de doutrina. Claro, ele está usando o cristianismo aqui como exemplo, não é o cristianismo que importa aqui, tá? Porque isso aí a gente encontra em todas as religiões. Vemos muito mais que uma diferença de doutrina. Separa as antes uma diferença de disposição emocional. Tem algo mais básico do que a mera crença aqui que tá marcando essa diferença. Tem uma disposição psicológica diferente. Quando Marco Aurélio, o filósofo estoico, né, o imperador romano, enfim, quando Marco Aurélio reflete sobre a razão eterna que ordenou as coisas, nota-se-lhe nas palavras um frio de gelo, que raro se encontra num escrito religioso judeu e nunca num escrito religioso cristão. Então, por isso, vocês leiam as cartas de Paulo, depois da conversão, vocês vão ver esse fervor, essa aceitação incondicional. O universo é aceito por todos esses escritores, mas quão despojado de paixão e de exultação é o espírito do imperador romano. Não tem uma exultação disso, tem uma resignação. Comparemos-lhe a formosa sentença: se os deuses não se importam comigo nem com meus filhos, há de haver uma razão para isso, né? Isso aqui é um comentário resignado. Os deuses não se importam comigo nem com meu filho, tá, né? Deve ter uma razão, mas sei lá. Compare isso com o grito de Jó: ainda que ele me mate, confiarei nele. Tem uma diferença de disposição emocional aqui, bem, então são estados de ânimo muito diferentes, tá? No caso aqui do estoicismo e o judaísmo. E logo veremos a diferença que é Ludo.
Bom, aí vai. Aqui tem um exemplo de um comentário de Marco Aurélio. É dever do homem. Aí que tem muita sabedoria nisso que o Marco Aurélio está dizendo. Vocês entendem? Não está desmerecendo aqui a sabedoria que há nisso. Ele está querendo marcar que são disposições psicológicas diferentes. Ele está querendo mostrar que tem algo que é típico das experiências espirituais, que é diferente das disposições morais. A gente pode ser levado às atitudes morais por raciocínios, mas tem algo mais aqui que está motivando, que não é por intelectual, que está motivando essa disposição espiritual. É dever do homem, diz Marco Aurélio, tomar coragem e esperar. Em outras palavras que eu estava querendo dizer agora, é que ele não está criticando Marco Aurélio, tá? Ele está descrevendo apenas a diferença. É dever do homem, diz Marco Aurélio, tomar coragem e esperar a dissolução natural. E não se entristecer, mas só encontrar alívio nesses pensamentos. Primeiro, que nada me acontecerá que não se conforme com a natureza do universo. Então, quer eu morra, quer eu fique doente, quer a minha família toda morra, quer eu fique pobre, quer não sei, pode acontecer qualquer coisa. Nada do que pode acontecer comigo será contrário à natureza do universo. E segundo, que não preciso fazer nada contra o Deus e a divindade dentro de mim, pois não há homem que possa compelir-me a transgredir. É um abscesso no universo o que se retira e separa da razão a nossa natureza comum, por se haver desagradado das coisas que ocorrem. Pois a mesma natureza produziu essas coisas e produziu-te a ti também. Assim sendo, aceita tudo que sucede, ainda que pareça desagradável, porque isso conduz à saúde do universo e à prosperidade e felicidade de Zeus. Pois ele não teria infligido a nenhum homem o que infligiu, se não fosse útil ao todo. A integridade do todo será mutilada se de cortares alguma coisa. E cortas alguma coisa até onde está em teu poder fazê-lo. Quando estás insatisfeito, de certo modo, tentas afastar alguma coisa do caminho. Tá? Então, essa é uma disposição de espírito estoica. E tem um raciocínio aqui que está levando ele a aceitar o universo. Ele diz assim, olha, se eu me revolto, é pior para o todo, é pior para os outros, é pior para mim. Não resolve nada. Porque as coisas o universo tem uma certa natureza, e quando as coisas acontecem conforme a natureza do universo, não tem nada que eu possa fazer, porque eu também faço parte dessa natureza. As mesmas coisas que produzem a natureza no universo, produz a minha natureza. Então não tem nada que eu possa fazer. Então é melhor eu me conformar. Tá, agora compare isso com um caso de um autor cristão aqui. Quando estão iluminados pela verdadeira luz, os homens renunciam a todo desejo e escolha, e se entregam e encomendam a si e a todas as coisas a eterna bondade, de modo que todo homem iluminado poderia dizer: eu gostaria de ser para a bondade eterna o que a própria mão é para o homem. Homens assim estão em estado de liberdade, porque perderam o medo da dor ou do inferno, a esperança da recompensa ou do céu, e vivem em pura submissão à bondade eterna, na perfeita liberdade de um amor ardente. Tá? Então é uma paixão, não é uma resignação. Quando um homem se conhece, considera verdadeiramente quem é e o que é, e se descobre de todo vil, perverso e indigno, cai numa degradação tão profunda que lhe parece razoável que todas as criaturas do céu e da terra se levantem contra ele, e por isso não quer nem ousa desejar consolo e libertação, mas está disposto a continuar desconsolado e não libertado, e não se mortifica com seus padecimentos que estão certos a seus olhos, e não tem nada para lhe censurar. Isto é o que quer dizer o verdadeiro arrependimento do pecado. E aquele que neste momento adentra semelhante inferno, ninguém pode consolar. Ora, Deus não desamparou o homem nesse inferno, mas está pondo a mão sobre ele, de modo que o homem não deseja nem considera outra coisa senão o eterno bem. O que importa é que não é a teologia, tá? Isso aqui é um caso assim de teologia cristã medieval,
Não é isso que nos importa aqui. O que importa é o estado de ânimo da pessoa que escreveu isso aqui, vocês entendem? E não se procura a si mesmo nem as suas coisas, mas apenas a honra de Deus. Toma-se partícipe de toda ordem de alegria, bem-aventurança, paz, repouso e consolo, de modo que a partir de então se encontra no reino dos céus. Esse inferno e esse céu são dois caminhos seguros para o homem, e feliz é aquele que realmente os encontra. Não tem nada de resignado aqui. Isso aqui é uma aceitação completa do mundo. Você entende a diferença? Esse aqui é o relato de uma pessoa que tem uma experiência espiritual. E por isso aceita o mundo. O outro é o relato de uma pessoa que, pelo raciocínio, aceita o mundo como ele é. Tá? Agora eu vou ler um exemplo de uma experiência espiritual de Yogananda, o autor da autobiografia de um yoga que eu mencionei na aula passada. Okay? Então tem esse livro que eu recomendo, para quem não leu, tem muitas experiências espirituais. E elas começam com experiências mais simples, depois vão se aprofundando. Então tem a história da infância dele, enfim, um sujeito assim, sempre foi muito espiritual, que buscava isso, né? E aí ele encontra um guru, e aí ele fica insatisfeito com o guru, briga, foge do ashram, vai para outro lugar, não dá certo, volta, tem mil e uma aventuras. E aí, lá pelas tantas, acontece o que ele chama aqui de uma experiência em consciência cósmica, tá? É um estado de consciência não ordinário, é um estado de consciência extraordinário. Aconteceu algumas coisas ali, ele está conversando com o sujeito, com o guru dele. Eu tinha planejado meditar, mas o louvável propósito não foi compartilhado por meus pensamentos. Você sabe que para meditar não é mole, né? Não basta tu querer meditar. Às vezes a pessoa senta para meditar e não sai nada, tu fica com a mente ativa. Então é isso que ele está dizendo, ele sentou para meditar, mas os pensamentos continuaram aparecendo, então ele não estava meditando, estava só sentado. Os pensamentos se dispersaram como pássaros diante do caçador. Está cheio de pensamento na mente. Aí ele está sentado lá e ele escuta Mukunda! Mukunda é o nome dele. Antes dele se chamar Yogananda, o nome dele era Mukunda. Yogananda é o nome espiritual dele. Então, Mukunda, a voz de Shri Yukteswar. Esse é o guru dele, o mestre dele, o professor dele. Mukunda! Aí ele diz assim, senti-me tão rebelde quanto os meus pensamentos. O mestre sempre me diz para meditar. Murmurei para mim mesmo. Ele não deveria me perturbar quando sabe que vim para esta sala de meditação. Então ele está se queixando do sujeito, está chamando ele. Novamente ele me chamou. Permaneci em obstinado silêncio. Na terceira vez, o seu tom era ríspido. Aí ele disse, Senhor, estou meditando, gritei em protesto. Sei muito bem como está meditando, disse meu guru em voz alta, como a sua mente dispersa como folhas numa tempestade. Venha cá. Contrariado e desmascarado, encaminhei-me tristemente até ele. Pobre rapaz, as montanhas não podem lhe dar Aí o guru dele diz, o mestre dele diz assim para ele, pobre rapaz, as montanhas não podem lhe dar o que deseja, porque ele tinha fugido para as montanhas, porque ele queria ter, e aí ele voltou, que não aconteceu nada, deu tudo errado, porque ele fugiu para os Himalaias, né, para buscar um outro guru, e não funcionou, daí teve que voltar. Aí o mestre está dizendo, pobre rapaz, as montanhas não lhe podem dar o que deseja. O mestre falou de maneira carinhosa, confortadora, seu olhar tranquilo era insondável. O desejo, aí o mestre diz, o desejo do seu coração se realizará. Raras vezes Shri Yukteswar expressava-se por enigmas. Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente, acima do coração, tá? Deu um soco aqui. E aí ele teve a experiência. Então, sujeito, agora tu vai ter uma experiência.
Aí aconteceu o seguinte: meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um ímã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam sua escravidão física e jorraram de cada um de meus poros como uma luz perfurante e fluida. A carne parecia morta. Contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Então, está tendo uma experiência fora do corpo. Mesma coisa aqui do Pedro Siqueira. Depois vocês assistam ali o depoimento dele. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, mas englobava os átomos à minha volta. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores apareciam através de uma tênue transparência do solo. Então ele está vendo, mas não através dos olhos, tá? Eu distinguia a circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Então ele está enxergando através das paredes, então não está limitado pelas barreiras. A visão dele agora é uma visão espiritual, não é uma visão sensorial. Tá? Minha visão frontal comum havia se transformado numa vasta visão esférica, de 360 graus. Mesma coisa que o relata aqui o Pedro Siqueira, e a mesma coisa que a gente vê nos relatos de experiências de quase morte. Pessoas que têm experiência com as marcas, muitas relatam isso aqui também. Experiência, visão de 360 graus, que ela vê não através dos olhos. Tá? Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando na distante High Ghat Lane, uma rua. E também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou ao portão aberto do ashram, observei como se fosse com os meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos em minha vista panorâmica tremiam e vibravam como um filme acelerado. Meu corpo e o de meu mestre, o pátio em colunas, a mobília, o chão, as árvores, a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados até que tudo se fundia num mar luminescente. Assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo d'água diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. E aí vai. Aí isso aqui vai se aprofundando. Isso aqui é só a parte inicial da experiência dele. Ele tem experiência assim, mais profunda. Tá? Então ele está tendo uma percepção do mundo desde uma perspectiva espiritual. A pessoa que faz o raciocínio do Marco Aurélio, ela está tendo uma experiência do mundo desde a perspectiva de primeira pessoa, consciente. Nossa, agora que vai fazer um raciocínio, leva em consideração o que eu estou vendo, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu posso esperar, o que eu não posso esperar, faz um raciocínio. Aqui não. Aqui está tendo uma experiência de algo que ordinariamente é invisível. E então disso deriva uma emoção. Tá? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui com... Bom, então ele faz... É isso, tá? Nessa segunda conferência era isso que eu queria chamar a atenção só. Tem a caracterização que ele faz da religião como conjunto de experiências subjetivas pessoais, e uma das marcas dessa experiência pessoal é esse tipo de emoção, sentimento de aceitação incondicional, tá? Que não tem como ser derivado de nada, de nenhum raciocínio ou de nenhuma experiência consciente comum. Então, essa é uma característica das experiências religiosas. Outra característica que ele fala na conferência 3. Peraí, deixa eu achar aqui. Na conferência 3. É a experiência de algo invisível. Isso é outra característica. Um traço comum, né? A gente tem a disposição psicológica que acompanha a experiência. E a gente tem um certo conteúdo aqui nessas experiências que é comum às diversas, que é a apresentação à mente de uma realidade que normalmente é invisível. A gente tem aqui uma sequência de textos, de relatos de pessoas que tiveram experiências espirituais e falam dessa realidade invisível. Tá? Essa dimensão, esse aspecto invisível do universo. Então,
Vamos lá. Deixa eu pegar alguns casos aqui. É como se houvesse na consciência humana em sentido de realidade, um sentimento de presença objetiva. Então a gente faz julgamentos a respeito do que existe, que não existe, né? Isso é produto assim, da pesquisa, da nossa observação e da nossa pesquisa científica, sistemática do mundo, né? A gente diz que há 65 milhões de anos havia dinossauros, coisas assim, certo? Então isso é resultado de uma série de observação e de inferências que a gente faz a respeito daquilo que a gente observa. Mas junto com isso a gente tem também um sentimento de realidade. A gente sente que algo é real ou não é real. Um sentimento de presença objetiva, uma percepção do que podemos chamar alguma coisa ali. Então isso aqui é uma experiência subjetiva, psicológica. Alguma coisa ali mais profunda e mais geral do que qualquer um dos sentidos. Certo? Qualquer um dos sentidos especiais e particulares pelos quais a psicologia atual supõe que as realidades existentes são originalmente reveladas. Se tal fosse o caso, poderíamos cuidar que os sentidos nos despertam as atitudes e o comportamento, como habitualmente fazem, excitando primeiro o sentido da realidade. Mas qualquer outra coisa, qualquer ideia, por exemplo, capaz de excitá-la, teria as mesmas prerrogativas que os objetos e sentidos normalmente possuem de parecerem reais. Então, a gente pode ter esse sentimento de realidade sem que isso esteja ancorado numa experiência sensorial. Isso que ele está dizendo. Eu posso ter o sentimento de que algo é real, mais real ou tão real quanto o que eu vejo, quanto o que eu percebo usando os sentidos. Eu posso ter esse sentimento. Na medida em que as concepções religiosas fossem aptas a tocar esse sentimento da realidade, seriam criadas a despeito da crítica, ainda que fossem tão vagas e remotas a ponto de serem quase inimagináveis, absurdo, pode ser até absurdo, ainda que pudessem ser não entidades do ponto de vista da natureza essencial, ou como Kant quer que sejam os objetos da sua teologia moral. Quer dizer, mesmo que eu não tenha nenhuma razão assim, racional, nenhum indício empírico para acreditar, se eu tenho sentimento, então aquilo a experiência que eu vou ter é de que aquilo é tão ou mais real do que isso que eu acredito por motivos, a partir do que eu observo, das inferências que eu faço. Né? Então, eu não sei, talvez algumas pessoas aqui já tenham tido uma experiência, tem sonhos que a gente tem, que parecem, tem essa qualidade. Alguns sonhos têm uma qualidade assim, meio nebulosa, nem todo mundo tem isso, então alguns de vocês talvez nunca tenham tido essa experiência, mas pelo que eu conversei com as pessoas, não é tão incomum assim. Então tem tipos de sonho que a gente tem. Tem certos sonhos que a gente tem que parecem ser meramente psicológicos, eles têm uma qualidade meio nebulosa, e quando tu vai descrever, tu não sabe direito o que aconteceu, tu acorda de manhã, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E tem outros sonhos dos quais a gente acorda na manhã seguinte, enfim, depois de dormir, que são dotados desse sentimento, que vêm acompanhados desse sentimento. Tem esse sentimento que algo aconteceu ali, que algo real aconteceu ali, que não foi meramente imaginado, produzido pela minha mente. Então, às vezes, a gente tem esse sentimento. Então, esse sentimento pode acompanhar algumas experiências, mesmo que não haja ali um correlato sensorial. Compreende? Esse que ele está dizendo aqui. Então, isso, do ponto de vista psicológico, isso é real, tá? Aí ele dá alguns exemplos. Foi por volta, então um relato aqui, foi por volta de setembro de 1884 que tive a primeira experiência. Na noite anterior eu experimentara, depois de ir para a cama em meus aposentos no college, uma vívida alucinação tátil de ser agarrado pelo braço, que me fez levantar e vasculhar o quarto à procura de um invasor. Mas o sentido da presença propriamente dita apareceu na noite seguinte,
Depois de enfiar-me na cama e apagar a vela, fiquei acordado pensando na experiência da noite anterior, quando de repente senti alguma coisa entrar no quarto e aproximar-se da minha cama. Ali ficou apenas 1 ou 2 minutos. Não a reconheci por nenhum dos sentidos comuns. E, no entanto, havia uma sensação horrivelmente desagradável ligada a ela. Mexeu mais com as raízes do meu ser do que qualquer percepção ordinária. Então, a experiência subjetiva é tão ou mais forte quanto a experiência subjetiva da percepção de algo pela visão, a audição, enfim. A sensação que tinha o que quer que fosse da qualidade da dor vital de uma dilaceração muito grande, que se espalhava principalmente pelo peito, mas por dentro do organismo, e contudo não era tanto de dor quanto de aversão. Fosse como fosse, alguma coisa se achava presente. Então, essa pessoa que teve essa experiência, ela agora está imbuída da certeza, tá? Isso é uma experiência subjetiva. Ela passa a ter essa pergunta, não, é a mesma coisa daquela, né? É uma certeza, tu entende? Isso não é racional aqui. Ela tem a experiência, ela está certa disso. Mas perguntar por quê, ela não tem razão, não tem disso. Talvez seja uma ilusão, ela pode até dizer. Mas ela vai se comportar dessa maneira, como se fosse certo. Então, da mesma maneira, a pessoa lá que está caminhando naquela ponte de vidro, conscientemente elas acreditam que é segura, enfim, elas pagaram ingresso, elas foram, elas acham que não vai cair nem nada. Mas inconscientemente não é isso que está acontecendo com ela. Inconscientemente elas estão com medo, certo? Então tem esses níveis diferentes aí da mente funcionando aqui. Tá? A consciência diz uma coisa, o inconsciente está dizendo outra coisa. A sensação tinha o que quer que fosse da qualidade da dor vital de uma cidade. Fosse como fosse, alguma coisa se achava presente ao meu lado e conheci-lhe a presença muito mais seguramente do que jamais conheci a de alguma criatura viva de carne e osso. Então ele está mais certo da presença desse algo, que não sabe o que é, do que da presença de alguém de carne e osso. Tive consciência da sua partida como a tivera da sua chegada. E quase instantaneamente um rápido atravessar a porta e a sensação horrível desapareceu. Tá? Então esse é o sentimento. É uma experiência subjetiva. É uma experiência subjetiva de uma realidade invisível. E aí vai, tá? Tem vários exemplos. Outro exemplo, estava lendo, diz o narrador, havia uns 20 minutos, absorto na leitura, com a mente perfeitamente serena, e já me esqueceram. Esse aqui eu acho que eu já tinha lido para vocês na primeira aula, né? Toda vez que pratico a escrita automática o que me faz sentir que isso não se deve a um eu subconsciente é a sensação que sempre tenho de uma presença estranha fora do meu corpo. Está às vezes tão definitivamente caracterizada que eu poderia apontar para sua posição exata. É impossível descrever essa impressão de presença. Então, eu tenho a experiência, mas eu não sei o que é, eu não sei descrever. Tá? Ela é nesse sentido, ela é inacessível ao nosso conhecimento, à nossa consciência. Mas a gente reconhece. Então ele está se relacionando com uma coisa que não sabe o que é. Varia de intensidade e clareza de acordo com a personalidade da qual a escrita professa vir. Se é alguém que amo, sinto imediatamente, antes que comece a escrita. Meu coração parece reconhecê-lo. Tá. Bom, é isso, tá? Tem vários outros exemplos aqui, mas são todos desse mesmo tipo. É uma coleção de exemplos. Então a gente tem os sentimentos, a gente tem os juízos que a gente faz a respeito da realidade, mas a gente também tem o sentimento de que algo é real. E quando a pessoa tem uma experiência espiritual, ela tem esse sentimento. Uma coisa que acompanha é essa aceitação, que acompanha as experiências espirituais, a atitude religiosa em geral. E a outra são experiências desse tipo, experiências de que algo real, mas invisível, está ali.
está se manifestando para essa pessoa. Então essas são então 2 características. Na aula que vem vamos ver mais algumas, tá? dessas experiências. Então quem não leu, leia. Eu vou deixar mais umas leituras na página da disciplina, tá? E por hoje a gente fica por aqui.